um exercício. É sério, olha só. É um exercício de regra do quociente. Derivar isso aí, é derivar o quociente dessas funções. Então veja. O y' aqui, você tem que escrever a derivada do quociente. Não tenho nada contra você já ir colocando as derivadas, mas eu só penso que você erra menos se você escrever o quociente antes de derivar cada parcelinha, né? Cada pedacinho. Então aqui assim, ó, regra do quociente, derivada da primeira. Então eu vou colocar aqui derivada em relação a x da primeira, que é cosseno de x mais x. Agora vezes a segunda, que é tangente de x. Depois menos a primeira, aí tem que colocar um parêntese aqui, né? Cosseno de x mais x. E depois multiplicado tudo isso aqui pela derivada da segunda. A derivada em relação a x da segunda, que é a derivada da tangente. Sim, né? Aqui. Dividido pelo quadrado da segunda. Então aqui dividido pela tangente ao quadrado de x. O azul é o que você tem que derivar. Então aqui tem uma soma. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então eu posso derivar o cosseno e o x separadamente. E aí nós vamos ficar com isso aqui, ó. A derivada do cosseno é menos seno. Vai ficar assim, menos seno de x. E a derivada do x é 1. Vai ficar mais 1. Então, esse azulzinho aqui é a derivada do cosseno de x mais seno de x. É o resultado daquele azul lá de cima. Aqui eu multiplico pela tangente. Ó, pela tangente. E depois menos o cosseno de x mais x multiplicado pela derivada da tangente. A derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Esse azul é a derivada azul que está ali em cima. Dividido pelo quadrado da segunda. Então, dividido aqui pela tangente ao quadrado, pela tangente ao quadrado de x. Em termos de derivada, acabou. Essa é a derivada. O que você pode procurar de repente é se não tem um jeito de você escrever isso de uma outra forma, mais simplificado e tal. Mas em termos de derivada, o que você precisa fazer é isso aqui. Tem funções que aparecem tanto assim, que mesmo ela não estando em uma tabela de derivadas, a gente acaba gravando a derivada dela. Essa aqui é uma função que só hoje nós já fizemos ela 2 vezes. Eu acho que nós podemos assumir que a derivada em relação a x, né, da raiz de x quadrado mais 1, vamos colocar aqui em cima, ó. Deixa eu fechar isso aqui, ó, é a derivada da raiz de x quadrado mais 1, isso aqui dá x dividido pela raiz de x quadrado mais 1. Vocês se lembram como é que a gente faz isso aqui? Olha, isso aqui você transforma em potência, né? Isso aqui você escreve assim, isso aqui é a derivada de x quadrado mais 1 elevado a meio. Aí, isso aqui você deriva pela regra da cadeia, né? Primeiro deriva a potência, vai ficar 1 meio. E aqui vai ficar x quadrado mais 1 elevado a 1 meio menos 1, que dá menos meio. E depois você multiplica pela derivada de quem está aqui dentro. A derivada de quem está aqui dentro é 2x. Aí esse 2 cancela com esse 2. Essa potência aqui elevada a menos meio, eu desço ela. Aí ela fica com o expoente positivo. Vai ficar x dividido por x quadrado mais 1 elevado a meio. Ou seja, aqui vai ficar assim, ó, x dividido por raiz. Acabei fazendo de novo, olha aí. X dividido pela raiz de x quadrado mais 1. Né? Tanto aparecer, toda hora aparece, a gente acaba gravando ela. Bom, certo é o seguinte. Aqui você tem 2 coisas para olhar, né?
Veja, tem uma composta aqui, mas envolvendo 3 funções, ou 4, né? Tem o cosseno, tem o seno, tem a raiz e tem o polinômio. Então vai com calma. Você primeiro vai derivar o cosseno da coisa. Então tem que lembrar disso aqui, que a derivada do cosseno da coisa, derivada do cosseno é menos seno da coisa multiplicado pela derivada da coisa. Então isso aqui implica que a derivada disso aqui, ó, a derivada do cosseno aqui vai ficar menos seno da coisa, não mexe no que está lá, né? Vai ficar assim, ó. Ela cabe aqui, ó, menos seno da coisa. A coisa é isso aqui tudinho, ó, o seu quadradinho. Ó. O que está lá dentro do cosseno é essa aqui. Então vai ficar menos seno do seno da raiz de x quadrado mais 1. E depois vezes a derivada da coisa. Então aqui vai ficar assim, vezes, vamos continuar aqui, vezes a derivada do seno da raiz de x quadrado mais 1. Fechou? Fechou. Esse vezes aqui era para colocar aqui na frente, mas a frente minha é do lado direito. Eu não sei se já falei com vocês sobre isso. Do lado direito aqui. Mas não coube, então eu coloquei embaixo. Agora aqui tem outra derivada para você fazer, que envolve derivada do cosseno de outra coisa. Então veja, nós temos que lembrar disso aqui também, ó, que a derivada do seno, vamos colocar outro símbolozinho aqui. A derivada do seno de uma coisa é igual ao cosseno dessa coisa vezes a derivada dessa coisa. Então eu vou olhar para essa derivada aqui, ó. Essa parte aqui eu vou copiar. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Isso aqui implica que o y', essa parte aqui eu vou deixar do jeitinho que tá. Vai ficar menos seno do seno da raiz de x quadrado mais 1. E depois vezes, vou colocar de outra cor aqui. Essa derivada aqui. A derivada do seno é cosseno. A minha coisa aqui agora é essa daqui, ó. A derivada é o cosseno. Cosseno de quem? Disso aqui. Então vai ficar assim, cosseno da raiz quadrada de x quadrado mais 1 e vezes a derivada em relação a x da raiz de x quadrado mais 1, que é o que eu fiz aqui em cima. A derivada da raiz de x quadrado mais 1 está lá em cima. Então, aqui agora vai ficar assim, essa derivada aqui já sei o que dá. Dá x dividido por essa derivada aqui, ó. Dá x dividido pela raiz de x quadrado mais 1. Sim, né? Então, no final das contas, ficou assim. Então, isso aqui tudo implica que o y' vai ficar menos seno do seno da raiz de x quadrado mais 1. Depois, vezes o cosseno da raiz de x quadrado mais 1. E depois, vezes x dividido pela raiz de x quadrado mais 1. Pronto. Vejam, pessoal, o que você tem que saber é regra do produto, regra do quociente. E essas derivadazinhas aí, isso aí você vai poder olhar, consultar, enfim. O que eu quero é que vocês saibam lidar com essas técnicas de derivação, né? Como é que deriva potência, como é que deriva quociente, produto, como é que deriva composta, função trigonométrica, exponencial, logaritmo, não importa. O jeito de fazer é o mesmo.